Fala, moleque! Nosso tema 18 agora. Deixa eu te falar sobre um tema que você certamente já se perguntou e talvez já tenha até feito redação sobre ele, que ele é muito importante para este ano, que é o tema da depressão. O problema da depressão na sociedade contemporânea. Cara, deixa eu te explicar uma coisa aqui, muito simples. Olha só. Se você quiser ficar seguro com o tema da depressão, eu vou te dar uma dica. No Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, tem uma expressão entre os adolescentes, entre os alunos, entre os estudantes como um todo, uma expressão chamada assim, Vinícius está Pinel. Como assim, Vinícius está Pinel? A palavra Pinel, ela assumiu um valor de loucura. Ela assumiu um valor de doença mental, de transtorno mental. E aí tem uma explicação isso. Por que explicação tem isso? Existiu um médico que foi o primeiro médico que se debruçou sobre as doenças da mente, sobre os transtornos mentais. E o nome desse cara é Philippe Pinel. Foi no contexto da Revolução Francesa, o cara entendeu que a depressão, por exemplo, era uma doença, que não era um transtorno de humor, não era uma coisa de humor, não era uma coisa de sentimento, mas era sim um transtorno mental sério que deveria ser tratado como uma doença real. Ele não trabalhou só a depressão, ele pegou todos os transtornos mentais e começou a estudar de forma científica em relação a eles. E é com ele, com o Philippe Pinel, que eu comecei essa minha introdução sobre o tema da depressão. Em 1792, lembra que foi no século XVIII. Se você não lembrar que a data 1792, usa o macete e coloca lá século XVIII. Lindo, fechou. Iluminismo. Lembra que ele está vinculado ao contexto da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a lei que regulamentou o iluminismo, que regulamentou não, mas que consolidou o iluminismo, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi escrita em 1789. 1789. Anos depois, poucos anos depois, o Pinel ele teve uma conquista e desenvolveu estudos acerca do transtorno depressivo. O nome técnico para depressão é transtorno depressivo ou transtorno depressivo maior. E contribuiu para que essa doença fosse tratada com prioridade. Todavia, a negligência em torno da depressão mostra que a sociedade brasileira ainda está distante de experimentar a conquista iniciada por Pinel. Então o cara iniciou uma conquista, deu início aos processos de estudo da mente e o brasileiro faz o quê? Acha que é bobeira, acha que é mimimi, acha que é palhaçada de jovem, de adolescente, que é doença de rico, ou seja, o brasileiro ele é incapaz de valorizar a depressão como um transtorno de saúde, um transtorno de saúde pública sério. Com efeito, a visão reducionista sobre o transtorno e a omissão estatal precisam ser desconstruídos. Todas as falas de que depressão é doença de rico, de que depressão é um mimimi, é uma palhaçada, entra nessa expressão, visão reducionista, que são os dois problemas. A abordagem com o Philippe Pinel, a tese retoma o Pinel, que é obrigatório, e mostra que o brasileiro é negligente. O que é um cara negligente? Ele sabe que acontece a parada, sabe que as pessoas se matam por causa, uma das causas do suicídio é a depressão, mas ele ignora. Quando você sabe o que acontece, mas você resolve fechar os seus olhos, essa atitude se chama negligência. Com efeito, a visão reducionista sobre o transtorno é antecipação argumentativa, argumento 1. Visão reducionista, argumento 2. Omissão estatal. Fechou? Fechou não. Vamos agora para o desenvolvimento. O primeiro argumento que eu vou defender vai ser essa visão de que a doença não é uma doença, de que é uma doença falsa, de que é uma pseudo-doença. A princípio, há de se combater a ideia de que a depressão seria uma doença falsa. Eu botei a expressão pseudo-doença. Compreendeu isso? Esse é o tópico frasal. Eu quero explicar como é que eu explico que a depressão é tratada como doença falsa? Qual foi a causa para que as pessoas achem que a depressão é uma doença bobeira? A esse respeito, vamos entender aqui então. Houve algumas iniciativas. Houve uma época em que as características da depressão eram relacionadas a sentimentos. Algumas pessoas, alguns movimentos contribuíram para isso. Um desses movimentos que contribuiu
para que a depressão fosse relacionada a um sentimento, a uma questão da alma, a um estado de espírito da pessoa, se chama geração ultrarromântica, que é a segunda geração do romantismo, também chamada de geração amor e medo, geração da morte, que são expressões dadas para a segunda geração do romantismo. A esse respeito, as características da depressão foram relacionadas a sentimentos durante o século XIX, beleza? Sobretudo pelos escritores da geração ultrarromântica. Até agora tá tudo certo, beleza. O problema é que essa visão de depressão como sentimento, ela não ficou só na poesia. Ela foi trazida para a sociedade. Se tivesse ficado só na poesia, lindo. Só que o brasileiro não tem maturidade para desvincular a ficção da sociedade. Então ele entende que a depressão poética é a depressão que é o transtorno depressivo. Então entende, pô, se eu estou depressivo, é tristeza. A gente associa depressão à tristeza, uma das causas é a relação da depressão com o ultrarromantismo. Eu expliquei isso, beleza? E agora eu vou comparar. Ocorre que o imaginário contemporâneo... O que é o imaginário contemporâneo? É a mente das pessoas. Para não falar a mente das pessoas, que é coloquial, tu bota o imaginário contemporâneo. Compreendeu isso? Ainda nutre a visão equivocada e reducionista de que esse transtorno mental grave, que é a depressão, é a sensação passageira, tal como descreviam os poetas românticos, o que inviabiliza o reconhecimento da doença pelo paciente. É isso. A gente relaciona a depressão à tristeza como se fosse um sentimento, por causa de vários fatores, inclusive da questão poética do século XIX, beleza? O problema é que quando o paciente está com a depressão, ele acha que está triste. Ele acha que é bobeira, que vai passar. Só que, parceiro, se for depressão, sozinho não passa. Tem que ter acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tem que ter medicação, não tem como fugir disso. Assim, não é razoável, não faz sentido que a depressão seja negligenciada pela sociedade contemporânea. Percebeu? Fluiu a redação, ó. Tópico, apresentei o problema, fundamentei com o romantismo, fiz a comparação e mostrei como problema no aprofundamento, retomei o romantismo aqui, ó. Cadê a retomada? A retomada tá aqui onde? Aqui, ó. Como descrevi os poetas românticos. Repara que poetas românticos retoma geração ultrarromântica, obrigatório que tenha retomada da área do conhecimento dentro do seu parágrafo. E aí eu fechei com uma reflexão que não faz sentido. Não faz sentido que o brasileiro ainda mantenha essa visão reducionista sobre o transtorno depressivo maior. Fechou. Olha, o segundo parágrafo, ele vai falar sobre a exigência extrema que as pessoas têm de ter sucesso em todas as áreas. A gente, no mundo contemporâneo, vive uma loucura tão grande para ter sucesso em tudo. Por exemplo, inclusive você que está vendo esse vídeo, você só está assistindo a esse vídeo porque você sabe da competição que é o vestibular. Então as pessoas obrigam você a ter sucesso em todas as áreas no vestibular. E dentro do vestibular tem outras sub-áreas, na redação, nas ciências humanas, na matemática, várias paradas. E fora do vestibular, na vida conjugal, na vida sentimental, com a sua família, na sua sociedade, no trabalho, se você trabalhar, as pessoas obrigam você a ter sucesso em todas as áreas. Isso não é bom. Isso é um problema que vai afetar a sua mente, que vai fazer você ter problemas psicossociais. E é sobre eles que eu quero falar agora. De outra parte, é urgente que o brasileiro valorize a saúde mental. A gente não valoriza a saúde mental, cuja deficiência dá ensejo à depressão. O que é dar ensejo? Dar ensejo é dar uma causa, é motiva, é dar início. Dar ensejo é dar início, beleza? Nesse viés, a obra Mal-Estar da Civilização, do Sigmund Freud. Parceiro, se você tiver que falar sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, você pode trazer o Freud e o livro que ele escreveu, Mal-Estar da Civilização. Nesse livro, ele traz o conceito chamado Cultura do Sucesso. Dá uma olhada no conceito. Desenvolveu o conceito de cultura do sucesso, segundo o qual o indivíduo moderno deve ter êxito em todas as tarefas que se propõe a fazer. Olha, o Freud não está dizendo que ele é favorável a isso não, tá? Ele está denunciando, ele está mostrando que a sociedade é assim, isso é um problema. Eu já vi redação de alunos dizendo que o Freud falou que tem que ter sucesso. Não foi o Freud que falou. Ele constatou na sociedade
e denunciou na sua obra mal-estar. Se é mal-estar, é coisa ruim, não está propondo mal-estar. E essa imposição seria capaz de subjugá-lo ao mal-estar da modernidade. Então eu expliquei, falei que a gente é obrigado a ter sucesso em todas as áreas, e isso vai dar problema, vai trazer um mal-estar. Essa busca frustrada pelo sucesso constante, tal como Freud descreveu, se mostra frequente no Brasil, e a sua principal consequência é a depressão. Beleza? Então relacionei Freud à depressão. Essa relação entre Freud e depressão se chama retomada. Nesse sentido, é necessário que a cultura de sucesso denunciada pelo pai da psicanálise, para não repetir Freud, fiz a retomada pai da psicanálise, o jeito como ele é conhecido, dê lugar ao bem-estar da mente, sob pena de uma das mais graves doenças mentais, segundo a OMS. A OMS disse em alguma pesquisa que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. É a doença que tem mais casos de afastamento do trabalho, por exemplo. Então, é uma das mais graves doenças mentais, segundo a OMS. 2 pontos, a depressão. Vamos analisar então o tópico frasal. Expliquei que a desvalorização da saúde mental dá lugar à depressão, esse é o tópico. Falei sobre mal-estar da civilização, falei sobre Freud, disse que ele escreveu um livro, e nesse livro tem falando sobre essa cultura de sucesso. Depois falei sobre aprofundamento, falei que isso não é bom, que isso está no Brasil, mas que vai dar problema, e falei que o Freud já denunciou isso, essa busca frustrada pelo sucesso constante, que o Freud já descreveu. Ó, Freud, retomei aqui, ó, segundo Freud, retomada. E depois fiz uma reflexão. Eu falei, cara, é necessário que a cultura do sucesso, retomei de novo, dê lugar ao bem-estar da mente. E ainda trouxe um dado a mais, falei sobre a OMS no parágrafo. Valeu? Só que tem um problema. O problema é que depois que eu fiz essa redação, olha, depois que eu fiz a introdução, eu mudei o parágrafo. Eu fiz a introdução no meu rascunho, só que na hora de fazer meu terceiro parágrafo, que foi esse aqui, eu mudei o assunto do argumento e esqueci de mudar a antecipação argumentativa. Dá uma olhada aqui. Na antecipação argumentativa, eu falei sobre... Cadê ela? Na antecipação argumentativa, eu falei sobre omissão estatal. Esse aqui seria o argumento 2, né? Só que lá no argumento 2, de verdade, eu não falei de omissão estatal. Eu falei de mal-estar da mente. Falei de saúde mental. Ou seja, houve uma quebra da antecipação argumentativa. Se isso acontecer na tua prova, tu vai perder ponto. Então, se você fez a introdução, tem que seguir certinho. Se você, por algum motivo, mudar o argumento, você também tem que mudar a antecipação argumentativa. Não dê esse mole, porque esse mole pode tirar ponto seu. Foi até bom acontecer isso aqui, para que você perceba que se eu anunciei um argumento lá em cima, na introdução, esse argumento vai ter que ser respeitado na hora que eu for desenvolver o meu parágrafo do desenvolvimento. E eu não respeitei isso aqui e perderia ponto na competência 2 de organização do texto. Valeu? Não dê esse mole. Então eu tenho 2 problemas para solucionar. O primeiro problema que eu tenho para solucionar é a visão da depressão como uma doença falsa, uma pseudo-doença relacionada a sentimento. O primeiro problema. E o segundo problema que eu tenho para solucionar é a desvalorização da saúde mental das pessoas, a cultura extrema de sucesso. Vamos ver se eu consegui dar a solução agora. Entende, pois, que indivíduos e instituições públicas cooperem para combater a depressão. Beleza? Cooperem para combater a depressão. Para isso, os indivíduos, manifestando seu senso crítico, devem combater a visão romantizada do transtorno depressivo, beleza? Lembra que no meu primeiro problema eu falei que a gente associa a depressão a uma coisa romântica, a um sentimento romântico da segunda geração. E aqui eu dei solução para isso, ó. Por intermédio de conteúdos das mídias sociais, a fim de que seja desconstruída a visão de pseudodoença. Foi até a palavra que eu usei lá na antecipação. O segundo argumento que eu tenho que solucionar não é a omissão do Estado, porque eu não desenvolvi a omissão do Estado. O segundo argumento que eu tenho que dar solução é a visão da saúde mental. A saúde mental que é desvalorizada. Vamos ver se consegui. Por sua vez, o Ministério da Saúde precisa fomentar o valor da saúde mental por meio de aulas interdisciplinares. Ó, eu quero fomentar. O que é fomentar? Incentivar, contribuir, valorizar o valor, valorizar a saúde mental.
por meio de aulas interdisciplinares, realizados com frequência, para mostrar como o bem-estar psicológico é capaz de prevenir, tá? Que escreve, não é prevenir não, prevenir os casos de depressão, de modo que o combate proposto por Pinel deixe de ser uma realidade distante. E aí peguei o Pinel, lembra do Pinel? Que é o cara que eu coloquei lá na introdução, ele voltou lá no finalzinho da minha conclusão. Aqui tem a minha proposta completa com duas soluções, 2 agentes, e aqui tem o meu final feliz. Beleza? Então relaxa, se cair o tema da depressão, vai usar quem? Pinel. Vai falar que ele trouxe estudos, só que o brasileiro ignora esses estudos, essas conquistas. Segunda ideia, que é o primeiro argumento, vai falar sobre a visão romantizada da depressão, que foi atribuída a sentimento, a coisas românticas, a segunda geração do romantismo. E a terceira ideia, que você pode falar sobre depressão, é sobre a saúde mental, que a gente não dá valor. E para falar sobre saúde mental, você vai trazer o Sigmund Freud no livro que ele escreveu, chamado Mal-Estar da Civilização. Beleza? Espero que você tenha compreendido esse tema da depressão, que é muito importante. Se você não compreendeu, parceiro, você vai voltar esse vídeo e vai assistir de novo. Valeu? Se você compreendeu, bora para a próxima redação.